Ainda em pé, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 39 de Gênesis. Nós vamos ler alguns versículos, amém? Eu vou pedir juntamente que a igreja também faça essa leitura, assim você vai aqui aguardar, né? Amém, igreja? Vou pedir que no momento da palavra, igreja, não fique andando, conversando. Se a criança chorar, leva lá atrás, né? Fala para ela, dá uma aguinha para ela lá, né? Para não tirar a atenção do irmão que está ao seu lado, porque é muito importante o momento da palavra, igreja, porque é através da palavra que nós somos vitoriosos, amém, igreja? Então, não conversa, não tira a atenção do seu irmão, mas fique atento à palavra de Deus, amém? José na casa de Potifar. 39, versículo 1 em diante. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o na mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela, castigaria a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela. Sucedeu um certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu lhe dei com grande voz. E aconteceu
aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs o seu vestido perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou o seu vestido comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. E o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém, igreja? Amém. Pode tomar assento. Louvado seja Deus. Observamos esta palavra. José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, farão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Diz a palavra de Deus que o Senhor estava com José e foi varão próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Amém, igreja? Observamos, igreja, nesta palavra que José era um servo fiel. Amém, igreja? Ele era fiel a Deus. E observamos, aleluia, que ele naquele lugar, ali no Egito, servindo ao seu Senhor, diz a palavra de Deus que ele era um jovem de uma aparência bonita, uma boa aparência. E observamos, segundo a palavra do Senhor, que a esposa do seu Senhor já o observou e desejou, né? E o desejou. Amém, igreja? Irmãos, observamos aqui na palavra do Senhor que uma das coisas que o homem de Deus, a mulher de Deus, ela precisa ter, ou ela precisa ser, é fiel para com Deus. Amém, igreja? Amém. Nessa palavra nós observamos que o seu Senhor entregou tudo, toda a sua casa, tudo, igreja, que ele tinha, tudo aos cuidados de José. Entregou tudo, tudo. Confiava em José. Amém, igreja? Amém. Ele via que José, onde colocava as suas mãos, prosperava. Mas por que prosperava, igreja? Porque diz a palavra de Deus que o Senhor estava com José. Amém, igreja? Amém. Todo crente que colocar a sua vida nas mãos do Senhor e ser também fiel para com Deus, pode ter certeza que aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja, aonde quer que você coloque as suas mãos, o
Senhor vai abençoar a tua vida e a vida daqueles que estão contigo. Amém, igreja? Para isso é necessário nós sermos fiéis para com Deus. Amém? José era bonito, né? José era bonito, tinha uma bela aparência. Ela o desejou. Amém, igreja? Amém. E quando ela desejou, ela, né, quis deitar-se com ele. Olha que provação na vida de José. Não é verdade, igreja? Que provação. Provação tal na qual muitos crentes, quando é tentado, muitos não conseguem, igreja, se afastar ou se desviar daquele mal. Mas José, ele conseguiu. Amém? Amém. Mas por que ele conseguiu? Olha só. A palavra diz assim, que José foi até a casa do seu senhor fazer um serviço. Foi ali fazer um trabalho. E ao chegar lá, a mulher, né, de Potifar lhe assediou. Amém, igreja? Olha a tentação. Igreja, como o crente vence a tentação na sua vida? Qual a melhor forma do crente vencer as tentações na sua vida? É sendo fiel para com Deus. Amém, igreja? Amém. Fiel. E José observou a atitude daquela mulher e ele falou para ela que ela era a esposa do seu senhor. E ele ainda disse para ela que não pecaria contra Deus. Amém, igreja? Amém. Aonde o crente, muitas das vezes hoje, não observa isso. Mas por que José chegou a esse ponto? Porque José, aleluia, falou desta maneira para ela. Porque José, ele simplesmente não cedeu àquela tentação. Primeiro, igreja, fidelidade a Deus. Ele era fiel para com Deus. E depois, ele sabia que aquele ato, se viesse a acontecer, ele estaria adulterando ali com a mulher do seu senhor. E ele sabia que se ele fizesse tal coisa, ele estaria de que maneira? Pecando contra Deus. Amém, igreja? Pecando contra Deus. Então, o que José fez? José foi fiel para com Deus e leal para com o seu Senhor. Amém, igreja? Amém. José foi fiel para com Deus, observando a palavra de Deus, fugindo da aparência do mal e sendo leal para com o seu Senhor. Para quem lhe confiou a sua casa, confiou a sua esposa, confiou os seus bens. Olha, Potifar confiou tudo nas mãos de José. Amém, igreja? Tudo nas mãos de José. Como, pois, José iria, igreja, fazer tal coisa com a sua esposa? Não poderia. Amém, igreja? Então, o pastor, ele costuma dizer uma coisa, e é uma verdade. Para o homem não pecar, o homem que estou dizendo é mulher e homem. Amém, igreja? Para que nós não venhamos pecar contra, o nosso esposo, a nossa esposa, é necessário o quê? Muito amor? Não.
Não é muito amor. Por quê? O que é necessário? Fidelidade a Deus. Amém, igreja? Temor a Deus é que impede do homem pecar. E aí observamos, igreja, aleluia, que aquela mulher o assediou de uma tal maneira que ele fugiu da sua presença. Amém, igreja? Ele saiu correndo, a ponto que ela, segurou as suas vestes, ficou nas suas mãos, mas ele não cedeu à tentação. Amém, igreja? Ele não cedeu à tentação, porque ele amou primeiramente a Deus, ele foi fiel para com Deus e leal para com o seu Senhor. A igreja, nós ouvimos às vezes tantos crentes, tantos irmãos, até mesmo os pastores, está pecando, peca, mas eu não aguentei a tentação, mas é a tentação, mas igreja, aleluia, quem é fiel à palavra de Deus, ele não vai ceder à tentação, antes ele vai combater a tentação com a própria palavra de Deus, amém, igreja? E aí, muitos caem, muitos dizem, mas a carne é fraca. Se fosse assim, nós não teríamos esse exemplo vivo aqui a respeito de José. Amém, igreja? Se a carne é tão fraca que nós não possamos dominá-la, como é, igreja, que José conseguiu, fugir dessa aparência do mal? Como? Como é que José conseguiu vencer essa tentação que veio sobre a sua vida? Como é que ele conseguiu isso? Está entendendo, igreja? Irmãos, às vezes usamos de tantas desculpas para pecar, de tantas desculpas, é porque isso, é porque aquilo. Não, igreja, o importante é nós mantermos a nossa fé viva no Senhor Jesus. O importante é mantermos a palavra de Deus dentro de nós. O importante é nós, aleluia, estarmos sempre renovados pelo Espírito Santo de Deus, andar segundo o Espírito Santo de Deus, para que a obra da carne não venha sobre a nossa vida e nós cedermos a ela. Glória a Deus. Aleluia. Quem anda segundo o Espírito de Deus, ele não vai pecar, porque ele vai ser fiel para com o Senhor. Amém, igreja? Quem anda no Espírito, ele vai, aleluia, combater o pecado. Ele vai sempre estar ali combatendo o que é errado. Ele não vai ceder às tentações, mas antes ele vai sair, vai fugir da aparência do mal. E observamos aí, igreja, que a mulher ficou muito irritada. Ela não gostou do que aconteceu. Eu quero te dizer uma coisa, que muitas das vezes o crente também, ele passa por situações, igreja, como José passou, de maneira que ele vinha a ser injustiçado. Amém, igreja? Injustiçado porque ele é verdadeiro. Vocês estão entendendo? Entenderam? Às vezes o crente, vou repetir, ele é injustiçado porque ele é verdadeiro, porque ele é fiel a Deus. Injustiçado, quero abrir, aspas aí, aqui na terra. Mas diante de Deus, ele não vai ser injustiçado, porque Deus é justo para com todos. Amém, igreja? Amém. Deus é justiça. Amém, igreja? Aí nós observamos aqui que a mulher, ela ficou brava, ela não gostou, ela ali segurando ali, as vestes de José, ela foi imediatamente, inventou uma calúnia, a respeito de José. Falou que foi José que foi assediá-la, que foi José que foi até ela, e a prova que ela tinha, igreja, eram as vestes dele que estavam nas
suas mãos. Uma prova, mas mentira. Amém, igreja? Amém. Era uma prova mentirosa. Ela não foi verdadeira. E José, para não pecar contra Deus, José, para não pecar contra o seu Senhor, ele fugiu. E qual foi para nos envergonhar, fazendo tal coisa, sendo que fez, foi ela. E observa só, igreja, que dentro dessa verdade, ele foi injustiçado. Amém, igreja? Por isso eu quero que você abra bem os seus olhos nessa noite. E se você estiver passando por algum problema na tua vida, você tem se mantido fiel a Deus ali, mas você observa que de alguma forma você tem sido injustiçado por este ou por aquele, não importa por quem, mas que você está sendo injustiçado, eu quero te dizer, aleluia, que não é nada perdido diante de Deus. Porque você pode ser injustiçado nessa terra, mas lá nos céus Deus está te observando, aleluia. Então alegra teu coração nessa noite, se alegra no Senhor, aleluia, porque Deus está com aquele que é fiel para com ele, igreja. Deus está com os seus, aleluia, anda na presença do Senhor e continua sendo perfeito, porque na hora certa Ele vai fazer justiça na tua vida. Aleluia, louvado seja Deus. E observamos, aleluia, que lá no versículo 12 diz que ele fugiu. Versículo 12 diz que ele fugiu das mãos daquela mulher, e ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo, ao convite, deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Será, igreja? Será que nós, ou aquele que às vezes é tentado, que passa por essa situação, o cristão, será que consegue, igreja, neste ponto, desta maneira, nessa situação, fugir da aparência do mal? Será que consegue? Tem que ser muito fiel para com Deus. Amém, igreja? Amém. Hoje observamos tantos caindo em atos, tantos errando, tantos pecando, tantos, igreja. Mas uma coisa é certa, igreja: aquele que tem Deus na sua vida, aquele que confia em Deus, aquele que prega a palavra de Deus, aleluia, no seu coração, que vive uma vida dentro, aleluia, da palavra de Deus, aleluia, ele não cede à tentação, mas ele vence ela, porque o poder de Deus, aleluia, é grande na sua vida, e a sua fidelidade para com Deus é grande, ainda que ele venha sofrer, igreja, aleluia, injustiça, ele permanece fiel para com Deus. Aí observamos aqui que quando ele fugiu. Igreja, o que eu quero dizer aqui? Ele fugiu da presença ou das mãos desta mulher. Mas existem muitos outros pecados, muitas outras tentações que vêm sobre as nossas vidas. E muitas das vezes, igreja, nós cedemos e não podemos ceder a nenhuma tentação, mas antes lembrar da palavra de Deus, aleluia. Olha no que Deus fala sobre as práticas das obras da carne, sobre as iniquidades na nossa vida. E antes que nós venhamos a cometer certos pecados, vamos, igreja, aleluia, olhar para o Senhor e dizer não para o pecado, dizer não para o inimigo e dizer: o Senhor é na minha vida, o Espírito de
Satanás, porque Deus está na minha vida. Aleluia. Eu posso fazer isso. Você pode fazer isso. Exemplos grandes nós temos de Jesus. Exemplos grandes. Jesus, quando jejuou 40 dias e 40 noites, ficou sem se alimentar. Diz a palavra de Deus que o inimigo, Satanás, lhe apareceu, aleluia, aproveitando de uma situação na qual terminou o seu jejum, ele estava com fome. E ali Satanás falou para ele: olha, manda que essas pedras se transformem em pães. Amém, igreja? Amém. E Jesus combateu o inimigo com a palavra de Deus. Igreja, combata o inimigo na tua vida com a própria palavra de Deus, porque é na palavra que você vai vencer o inimigo. Por isso que é importante, igreja, aprender. É importante estar na palavra. É importante o crente conhecer. É importante o crente estar nos estudos bíblicos. É importante o crente ler a palavra de Deus com entendimento. Amém, igreja? Porque muitos lêem por ler, e nos momentos difíceis de tentações, adversidades, ele esquece, porque ele leu apenas, mas não entendeu. E aí não pode combater o inimigo, porque não entendeu a palavra de Deus. Amém, igreja? Observamos aqui, igreja, que Jesus combateu ao inimigo. Pode fechar um pouquinho aí, está com frio as irmãs ali, pode fechar um pouquinho. E aí observamos, igreja, o quê? Mas nem de só de pão viverá o... Como que é, igreja, esse versículo? Nem só de pão, mas de quê? E aí? Quantas coisas o inimigo ofereceu para Jesus? Mas Jesus não cedeu. Entendeu? José, na mão daquela mulher. Quem sabe ela era muito bonita, né? Quem sabe? Era atraente, né, jovem? Os casados também. Quem sabe, né? Aquelas tentações na rua, aqueles violão, né? Agora que o mundo está cada vez mais pior, não é verdade? Cada vez mais pior, que você olha assim, é só o laço do inimigo na vida do crente. Mas como o crente tem que vencer? Na palavra. Amém, igreja? É na palavra. Não tem desculpa, não. Ah, mas é que a carne é fraca. Eu caí porque a carne é fraca, mas é porque ela me tentou. É porque ele me tentou. Não, igreja. Diz a palavra de Deus: a carne é fraca, mas o espírito é... Então, anda no Espírito, irmãos. Anda no Espírito, que nós não pecaremos contra Deus. Amém? Amém. Quem anda no Espírito está na visão do Senhor, mas quem é carnal nada entende do Espírito. Nada, 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 nada. Aí observamos, igreja, que ele fugiu da aparência do mal, das mãos desta mulher, deixando as suas vestes ali nas mãos dela, na qual foi um momento ou uma prova que ela teve para acusá-lo. E quando ela acusou a José, seu senhor mandou entregá-lo, né, ao cárcere. Amém, igreja? Mas irmã Jô, que injustiça. Mas que injustiça, ele falou a verdade e foi lá para a prisão. Ele não fez nada, ele não praticou nada e foi para a prisão. Mas Deus não estava com ele? Sim, estava. Estava. Por isso que eu digo para você nessa noite, que ainda que você ande ali na presença de Deus, eu quero que você saiba que você pode andar ali na presença de Deus, fazer tudo corretamente,
te dizer uma coisa: não saia da presença de Deus, permaneça fiel para com Deus, porque a injustiça, olha, a igreja que estava vendo era do homem, mas a de Deus não. E nós observamos ali que às vezes o crente, ele pode passar na mente dele, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu estava buscando a Deus. Para ele, não, igreja, permaneça fiel diante de Deus, porque na hora certa Deus vai trabalhar pela tua vida, na hora certa Deus vai tratar, como fez na vida de José. José entrou para aquele cárcere, ficou ali uns anos, ele ficou ali um tempo bom, esqueceram dele lá, mas mesmo dentro da prisão, ele continuava sendo fiel para com Deus. Amém, igreja? Amém. Oi, irmãos. Você já meditou aí? Se meio às tuas lutas, aos problemas da tua vida, ao que você passa ou enfrenta, as adversidades do dia a dia na tua vida, você já parou para analisar, para pensar se você tem sido fiel para com Deus ou tem pensado em olhar e voltar para trás? Você já pensou isso? Se você tem mantido ali a tua fidelidade com Deus, ou você já pensou, não dá. Não dá. Deus não me ama, Deus não me quer, ninguém gosta de mim, isso está acontecendo, o Senhor não faz nada, onde está Deus? Eu tenho certeza que Deus está na tua vida. Aleluia! Aleluia! Este Deus que eu conheço, igreja, esse Deus que você conhece, esse Deus, aleluia, ele é fiel e a palavra dele não muda. Nós mudamos, o homem muda, o homem traça planos para lá e para cá, ele age de maneira diferente, mas a palavra de Deus é a mesma. Se ele fala assim, é sim, se ele falar não, é não, ele é justiça, igreja. Olha, se o Senhor ele falar, pode aguardar, por isso que precisamos ficar na palavra de Deus. Aleluia. Não saia dela. Às vezes nós ouvimos isso, ouvimos aquilo, é um que fala isso, é outro que fala aquilo, mas não vamos atrás do fulano e do ciclano, do que fala, do que não fala. Fica na palavra de Deus, que é ela que te dá segurança de vida, é ela que te dá salvação, é ela, igreja, aleluia, que vai trazer a vitória nas tuas mãos. É a tua fidelidade, fica na palavra, não saia dela. Mas fulano falou isso, ciclano disse aquilo, mas aquele falou dessa maneira, mas o Senhor teu Deus te diz nessa noite, fica na palavra que eu falo contigo, é na palavra que tu irás me conhecer, diz o Senhor. É na palavra. Aleluia. Aí você observa que José ficou na palavra. Você pode estar aí no sofrimento tanto tempo. José também ficou no cárcere muito tempo. José pensou que haviam esquecido dele, mas ele estava ali continuamente em oração, igreja. Ele falava com Deus a todo tempo. Ele estava ali, aleluia. Olha, mas o Senhor estava com ele, porque até lá dentro Deus, aleluia, prosperava. Deus dava vitória, ele interpretava os sonhos. E Deus, aleluia, dava vitória e ele via que Deus estava com ele. Aleluia. Será que em meio ao sofrimento nós temos visto que Deus está conosco? Será que na tua angústia, na tua perseguição, olha, será que na adversidade na tua vida, na tua dor, nos teus lamentos, você tem, aleluia, sentido, aleluia, que Deus está contigo? Glória a Deus. Mas ele não desanimou. Por isso não desanime também.
Ele não desistiu. Então eu te digo, não desista também. Ele não desistiu do Senhor. Ele não desanimou. Ele não falou contra Deus. Ele não falou nada disso, mas ele continuou ali firme. E quando, aleluia, quando o crente continua firme na presença de Deus, pode ter certeza que na hora certa, no momento exato, Deus, aleluia, vai trabalhar pela tua vida, porque tudo que estava acontecendo na vida de José era Deus, aleluia, trabalhando na vida dele, e Deus traçando um plano para salvar uma humanidade inteira, Deus traçando planos, aleluia, para que de lá saísse uma grande nação, para que de lá, aleluia, uma nação fosse levantada para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Oh, irmãos, o teu sofrimento, aleluia, se você está passando sofrimento, se você está passando por injustiça, cale a sua boca, fica quietinho e glorifique ao Senhor. Quanto menos você falar, melhor. Quanto menos você abrir sua boca, melhor. Mas se você tiver que abrir, abra para o Senhor e fale com Ele e diga para Ele o que você está passando, o que está acontecendo na tua vida. Abra para o Senhor e fale apenas com Ele. Aleluia. Sabe por quê? Ele vai te entender. Ele vai te compreender. Ele vai saber. Ele já sabe o que você está passando. É Ele que vai dar a bandeira da vitória nas tuas mãos. É Ele, igreja. Por isso, não vai se rebeliar contra Deus, não. Ah, mas irmã Jó, é isso e aquilo. Conhece um Deus poderoso? Coloca tudo nas mãos dele. Irmãos, eu não vi uma causa ainda que eu coloquei nas mãos do Senhor e que Ele não agiu. Eu não vi ainda a igreja. Tudo que eu depositei nas mãos do Senhor, em meio aos sofrimentos, eu vi a ação de Deus. Mas eu tive que permanecer fiel para com o Senhor. Glória a Deus. Não adianta a gente pôr o pezinho lá. Ah, mas aqui tá bom, porque aqui o negócio tá bom, não. Fugir é da aparência do mal e não da presença de Deus, entendeu? O Senhor está falando para alguém aqui. Se você tiver que fugir, fuja, mas da aparência do mal, da tentação e não da presença dEle, porque é Ele que te dá vida, é Ele que te dá saúde, é Ele que vai te dar as bênçãos, igreja, é Ele que te dá salvação. Se quer sair, saia, fuja do diabo, fuja da tentação, fuja das mentiras, fuja das fofocas, fuja das invejas, das contendas, das dissensões, fuja de tudo quanto é obra da carne, igreja, mas abra teus olhos espiritual para a sua palavra e fica na presença do Senhor, porque é na presença dele que você vai ser abençoado. Não é fora da minha. E aí diz a palavra do Senhor que o Senhor estava com José. O Senhor não desamparou José. O Senhor continuou abençoando a vida de José. O Senhor estava presente com ele aonde quer que ele colocasse a planta dos seus pés. Por isso você, aleluia, que vê coisas acontecer aí na tua vida e diz: Senhor, por que, Senhor? Por que isso está acontecendo? Por que fulano faz isso? Por que esse fulano vai aí, louva o teu nome, diz isso, mas faz dessa maneira e nada acontece com ele? Eu quero te dizer uma coisa. O Senhor disse para você: não se preocupe com o fulano. É Deus. Não, se preocupe com você. Amém, igreja? Amém. José não se preocupou com a ciclana lá. José não preocupou, não, do que estavam falando, não. Ele ficou na presença de Deus. Foi levado preso. Ficou lá no cárcere. Lá ele continuou sendo fiel a Deus. Amém, igreja? Será que você, em meio à tentação, às lutas, aos problemas, você vai ser fiel a Deus? A injustiça?
Será que você é fiel a Deus ou vai ser fiel a Deus? Ou será que você vai murmurar, vai falar contra? Ah, mas Deus não me ama. Ah, mas Deus não sei o quê. Ah, mas Deus, isso eu não vou fazer mais isso não, porque Deus, ai, não vou fazer isso não, porque o pastor assim. Não vou fazer isso não, porque o irmão é dessa maneira. Ai, eu não quero confusão, não vou fazer isso não. Sabe o que eu quero te dizer? Você parado ou fazendo, a confusão vai vir. O problema vai estar perto de ti. Sabe por quê? Porque Deus, ele vai te provar. Ou você não quer ser provado por Deus? Não importa como, ele vai te provar, igreja. E você tem que estar firme, porque é no momento que da provação que você vai demonstrar se tua fé está no Senhor mesmo. E aí? Ah, eu não quero. Ah, não quero participar de nada, porque, não, os irmãos é assim, assim, assado. E eu não quero, porque eu não gosto do meu nome nisso, não gosto daquilo, né? Não tem essas conversinhas aí? Pois sabe de uma coisa? Seja fiel com Deus. Faça o que está ao teu alcance. Não desista de trabalhar para o Senhor. Levanta a tua cabeça nessa noite. Trabalha para o Senhor. Que ainda que você possa ser injustiçado, ainda que alguém venha falar mal de você, mas